Por voos mais altos. Essa é a frase que resume o atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. E se engana você se acha que essa frase quem está dizendo sou eu. Quem disse isso exatamente com essas palavras foi o técnico do próprio Cruz Maltino, Maurício Barbieri, após a vitória contra o Flamengo nesse último domingo, dentro do vestiário após a partida. Ou seja, torcedor vascaíno, se você acha que já está bom, vencendo o Flamengo, vencendo o Botafogo, fazendo jogo duríssimo e sendo até superior ao Fluminense, fica calmo, fica tranquilo, que coisas muito melhores ainda estão por vir nessa temporada de 2023. O Vasco, torcedor, está de volta e, como sempre disse doutor Eurico Miranda, o respeito voltou. Ponto. Esse é o Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar sobre os bastidores da vitória de domingo do Vasco da Gama em cima do Flamengo, bastidores que arrepiaram qualquer torcedor vascaíno, mas também trazer informações importantíssimas sobre o mercado, pois a janela de transferências fecha apenas no dia 4 de abril. Tem mais um mês de contratações e o Vasco vai trazer reforços durante esse período. Traremos novidades sobre o volante Alisson, o Alisson, aliás, e também sobre o atacante Luciano Jubá. A gente vai trazer tudo o que está acontecendo e informar a vocês completamente quais são as situações desses dois nomes que tiveram aí os seus nomes, né, de fato, ligados ao Vasco nesses últimos dias. Porém, é claro, torcedor vascaíno, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, ou seja, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa muito errada e sabe como você soluciona esse problema? Vindo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. A gente está com 87.800 inscritos, falta muito pouco para a gente chegar à nossa meta, ao nosso alvo, que são os 90 mil inscritos. Então conto aí com a sua ajuda. Tenho certeza que se hoje você que ainda não é inscrito se inscrever, conseguiremos chegar aos 88 mil inscritos. Faltam menos de 200. Se cada um de vocês aí se inscreverem, a gente chegará nessa meta que já é importantíssima aí para o nosso crescimento e para o nosso alvo dos 90 mil. Então não sai desse vídeo sem se inscrever, sem também deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente essencial para o nosso crescimento. E é claro, também não esqueça de ativar o seu sininho de notificação para que os nossos vídeos cheguem até você. E também de aqui embaixo deixar os comentários. Luciano Jubá e o Alisson seriam bons reforços para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião aí embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação. Fala logo sobre o nosso gigante da colina. Eu quero começar primeiramente aqui esse vídeo falando sobre a situação exatamente do mercado do Vasco da Gama. Fica claro que o Vasco ainda vai contratar, e quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Paulo Brax, diretor executivo, que desde o momento em que o Vasco fez a sua última contratação, que foi o Andrés Santos, ele já na sua primeira participação ao Seleção Sport TV, que fez uma entrevista com ele exclusiva, ele já deixou bem claro que o Vasco ainda estava ativo no mercado, procurando peças para fechar o elenco, pois o elenco ainda não está fechado. E é claro, fica nítido, jogo a jogo, mesmo diante de bons resultados, boas atuações, que o Vasco ainda tem pendências dentro do seu elenco. E na minha opinião são elas: um ponta esquerda, até um primeiro volante mais marcador, mais maduro do que o Rodrigo, seria uma boa opção. Além disso, também um atacante reserva para o Pedro Raul, que hoje o Vasco não tem esse jogador no elenco, seria o Egnaldo, mas o Egnaldo não tem a mesma característica do nosso atual atacante titular. Então, uma saída do Pedro Raul para uma entrada do Egnaldo mudaria completamente as características do Vasco da Gama, e além dessas outras posições que são carentes, o Vasco pode sim ir ao mercado contratar. E exatamente por esse motivo, dois nomes surgiram aí, tiveram de fato os seus nomes ligados ao Vasco nesses últimos dias: o Alisson e Luciano Jubá. Eu quero começar primeiramente esclarecendo a situação do Luciano Jubá, que é um dos grandes destaques não apenas do Nordeste nesse início de temporada, mas do futebol brasileiro no geral. Em 15 partidas, o Luciano Jubá tem 8 gols e 7 assistências. São exatamente 15 participações diretas em gol, ou seja, uma média de uma participação de gol, né? Uma participação em gol por partida, uma média impressionante do ponta esquerda do Sport Clube Recife. Com relação a informações, dados pessoais do jogador, caso você não conheça: Luciano Jubá é um atleta de 23 anos, 1,76 m de altura,
canhoto, que veste hoje a camisa número 46 do Sport e é um ponta esquerda. Algumas partidas ele vinha atuando como ala, ou seja, como um lateral, mas a sua principal posição é essa, de atacante, de ponta, que chega com bastante qualidade ao gol do adversário. Inclusive está aparecendo aí na imagem de vocês o mapa de calor do Luciano Jubá, um jogador que chega muito ao ataque e um jogador que usa esse lado de campo, é onde o jogador consegue se destacar mais. E qual a informação que temos a trazer a vocês sobre o Luciano Jubá? A informação que temos é que ele tem contrato com o Sport Clube do Recife até o meio do ano, mas ele já deixou bem claro que não vai renovar o seu contrato. Ele não quer jogar mais pelo Sport. O Sport hoje está na Série B, ele vive um momento de ascendência na carreira, tem apenas 23 anos e quer, é claro, buscar novos rumos, buscar novos clubes, disputar um campeonato mais competitivo. E esse é o motivo que faz hoje com que o Luciano Jubá queira sair de uma Série B e vestir a camisa de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro. E quem disse isso não foi eu, foi o próprio empresário de jogador, que é o Rafael Normandi. Mas eu perguntado, sobre a situação, no caso do Luciano Jubá com o Sport, ele falou assim, abre aspas, ele tem a vontade de sair, mas desde que o clube receba algo, ele ama o clube, não quer que o Sport fique sem receber. Já tem time de Série A conversando com o Sport sobre a situação dele. Ou seja, para fazer um resumão, o Luciano Jubá quer sair, quer vestir a camisa de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, mas mesmo diante disso ele não quer que o Sport fique sem receber nada por ele. Ele é um cria das categorias de base do clube pernambucano. Então, para sair do Sport, que o Sport receba algo, uma injeção financeira, um dinheiro pela sua saída. E é claro, se tem uma provável saída, tem clubes interessados no jogador, e dentre eles o Vasco da Gama. Vasco, Botafogo e alguns outros clubes do futebol brasileiro, como o próprio Bahia, sondaram a situação do Luciano Jubá. Vasco conversou, ainda tem conversas, é um interesse do Vasco exatamente por ser uma posição carente hoje no elenco cruzmaltino, mas quem formalizou a proposta foi o Botafogo. Botafogo hoje, dentre os clubes interessados no jogador, é o que mais se aproxima de sua contratação. Já formalizou uma proposta e, inclusive, estaria disposto a trocar jogadores para tentar a liberação do Luciano Jubá antes de agosto, ou seja, entregar alguns jogadores ao Sport e, em troca disso, o Botafogo ter o Luciano Jubá para o restante da temporada. Para vocês terem uma noção, o Luciano Jubá, mesmo tendo esse grande destaque, recebe apenas R$60 mil por mês no Sport. Um salário baixíssimo para a qualidade que esse atleta nesse momento está mostrando ter. Então, exatamente por isso, tem muitos clubes de olho no jogador, por ser considerado um atleta barato e, é claro, por ter contrato até o meio do ano. Ou seja, o Luciano Jubá, nesse momento, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Essa é a situação do jogador no momento. Sport Clube do Recife quer ter o atleta, mas o atleta não quer permanecer no esporte e já busca um novo destino para a sua carreira. O Vasco tem conversas, mas dentre os clubes interessados, hoje não é o que se aproxima da contratação do jogador. Você acha que vale uma investida maior? Você que acompanha mais a fundo o futebol nordestino, vale a pena ter o Luciano Jubá na próxima temporada? Ou, aliás, nessa temporada? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E não para por aí. Ainda temos informações também a trazer sobre o Alisson, hoje volante do Cruzeiro. Qual a informação que temos sobre esse jogador, que também é jovem, tem 25 anos, é destro, tem 73 quilos e 1,84 m de altura. Ele pelo Cruzeiro fez apenas 6 partidas, foi contratado junto à Ponte Preta na última temporada pela grande Série B do Campeonato Brasileiro que fez. Ele é esse primeiro volante de origem, o mordedor, o cão de guarda do sistema defensivo, jogador que compete, jogador que chega junto, dos desarmes, da bola recuperada. Esse é o Alisson, uma posição também carente no elenco do Vasco. Então, não à toa, a gente vai ver muitos nomes como esses, de volante, de ponta esquerda, serem associados ao Gigante da Colina durante esse mês de março. E o Alisson, mesmo sendo contratado há pouco tempo, a informação que tiveram nessas últimas horas é que alguns clubes estariam interessados na contratação do jogador. Para dar a fonte, a Rádio Itatiaia, uma rádio de Minas Gerais, que cobre o futebol mineiro, ou seja, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, confirmou que Vasco da Gama, Internacional e alguns outros clubes estariam de olho nessa contratação. E para dar mais ainda a entender que essa possibilidade de saída do Alisson do Cruzeiro e uma chegada ao novo clube poderia acontecer, nesse último sábado, numa partida contra o Democrata, o Alisson não foi relacionado. E é claro, a partir do momento em que o Cruzeiro não relaciona um jogador, tem clubes interessados, abre uma incógnita na cabeça de todo torcedor sobre uma possibilidade de contratação. Mas ontem, gente, como a gente trouxe lá no início do vídeo, a gente está fazendo isso para esclarecer a situação a vocês. E a situação do Alisson foi esclarecida pelo próprio chefe, CEO do Cruzeiro, que é o Ronaldo Fenômeno. Segundo ele, o motivo do Alisson não ter sido relacionado foi uma indisciplina
por não ter comparecido ao treino. Isso afastou o Alisson da lista de relacionados do Cruzeiro contra o Democrata nesse último sábado, e ao ser perguntado sobre a possibilidade de venda do jogador, Ronaldo também esclareceu. Ele disse assim, ó, abre aspas, não pensamos em vender o Alisson, pensamos em continuar a formar o atleta, fazer com que ele cresça, com que ele melhore. Esses atos de disciplina só vão prejudicar ele. Não vamos vender o Alisson. A gente trouxe ontem, né, no Boa Noite Gigante, a situação do jogador, a gente entrou em contato com o empresário, que deixou bem claro que o atleta estava feliz no Cruzeiro e a possibilidade de saída realmente era muito pequena, mas após essa informação, o próprio CEO do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, fez questão de cravar que o Alisson permanece, ou seja, é muito importante sempre esclarecer. Muitos nomes são especulados, mas poucas são as verdades que realmente fazem com que as especulações se tornem uma realidade. O que eu tenho a trazer a vocês é que há conversas com o Luciano Sbar, entrei em contato também com o Rafael Normadi, ele me confirmou isso, que há conversa entre esporte, Vasco e empresário, mas que o Botafogo está mais perto, e sobre o Alisson, chance zero de uma contratação por parte do gigante da Coreia. São bons nomes, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E agora falar sobre aquilo que é claro, deixa todo torcedor feliz, que é sobre Vasco da Gama e Flamengo. Nesse último domingo, o Vasco passou o carro no rival, fechou o caixão, como você preferir falar, fez o urubu virar galinha no Maraca, como você preferir chamar aí o resumão desse clássico do último domingo. Um clássico que empolgou, um clássico que, é claro, deixa todo torcedor feliz e principalmente traz esperanças para o restante da temporada. E teve os bastidores da Vasco TV. Os bastidores, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, a gente pôde ver Manuel Capasso chegando junto no Gabigol assim que ele entrou em campo e mirou direto o Gabriel Barbosa para chegar junto ao atacante do Flamengo. Um lance também de discussão na área do Miranda com o próprio Gabriel Barbosa, um lance de uma roubada de bola do Miranda que ele gritou em cima do Thiago Maia e o Gabriel não gostou dessa atitude. Um lance também de uma discussão do próprio Gabriel com o Léo Pelé. Então teve momentos muito legais de serem vistos durante os bastidores que não vale a pena parar o vídeo e trazer a vocês. O que vale a pena, na minha opinião, de mostrar a vocês durante essa Acorda Vascão são dois momentos dentro do vestiário. Um momento antes da partida e um momento após a partida já com a vitória. Que foi um momento ali de palavra do zagueiro do Vasco da Gama e capitão Léo, onde ele deixou bem claro uma frase espetacular que foi: jogo como esse é coragem. Coragem para competir, coragem quando tá com a bola, de querer o jogo, e quando tá na cara do gol, colocar a bola para dentro. Coragem para ganhar. E outra frase, após a partida, após a vitória, foi do Maurício Barbieri. Frase essa que a gente começou o vídeo, onde Barbieri disse assim: vamos voar muito alto, que esse caminho que estamos vivendo. Parabéns. Então, gente, é só o começo, muita coisa ainda vai acontecer, mas são momentos que empolgam e traz ao torcedor vascaíno uma esperança de uma brilhante temporada em 2023. Galera, durante a semana foi falado que é um jogo diferente e importante. Eu acredito também que é um jogo diferente e importante. Eu acredito que um jogo como esse tem que ter vontade, determinação, trabalhando taticamente muito bem, tem que ter técnica, mas uma coisa que complementa tudo isso é coragem. Jogo como esse é coragem, coragem para competir, coragem quando tá com a bola, de querer o jogo, e quando tá na cara do gol, bota a bola para dentro, coragem para ganhar! Bora! Quero dar os parabéns a vocês, dizer mais do que a vitória, orgulhoso demais da maneira como a gente se comportou, como a gente lutou, tudo que a gente fez. Lembrar vocês que é só o começo, essa porra aqui é só o começo. Então vamos lá muito mais alto, trilhando esse caminho que nós estamos trilhando aí, tá? Parabéns, vamos comemorar pra caralho, é isso mesmo. A vitória de hoje não é só hoje, não. Foi quando a gente começou lá na segunda-feira, foi quando a gente começou na terça-feira. Mentalidade, quando eu falei lá no começo, mentalidade, ganhou hoje, tem que ganhar o próximo. É assim que forma um grupo vencedor. E aí, torcedor vascaíno, te empolga, Maurício Barbieri, Léo Pelé no vestiário? Eu fico muito empolgado, pois o desempenho hoje do Vasco é um desempenho que a gente não vê há muito tempo. Acho que a última vez que o torcedor vascaíno tinha tanta esperança, ficou tão feliz com o time do Vasco foi em 2011, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil. Novos tempos, e esses tempos são por voos altos. A gente fica por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, primeiro vídeo ainda dessa terça-feira. Retornaremos hoje, ao meio-dia, com o Fala Gigante e também às 8 horas da noite com o Boa Noite Gigante, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.